sempre na minha vida, quando eu tiver algum problema ou alguma situação que eu precisei lidar, o meu abrigo, o meu porto seguro sempre foi Deus. Porque eu não digo que eu cheguei até aqui sozinha. Eu acredito que Deus sempre esteve ali para mim. E na palavra fala, né, que Jesus nunca rejeita ninguém que vai até ele. Então, por mais que a gente peque, que a gente erre, que eu não acho que eu sou nenhum modelo, exemplo, talvez eu tenho muitas... Na verdade, eu tenho muitas falhas ainda, muitos pecados, muitas coisas que eu tenho que melhorar. Só que Jesus nunca me rejeitou. Então, quando eu me vi em uma situação que eu estava ali grávida, que eu tinha acabado de sair de uma... que eu tinha acabado de sair de outra situação muito difícil, que eu tava ali sozinha, todos meus amigos tinham me deixado, minha melhor amiga da época, né, virou pra mim e falou assim, o que as pessoas vão falar? Amanda Dias grávida, né, o que as pessoas vão falar? Então, e afastou, então eu tinha perdido todos meus amigos, tinha tido algumas situações com o pai da minha filha, tava sozinha, não tinha ninguém. E eu tinha feito tudo errado, né? Porque quando eu tava lá na balada, bebendo, curtindo o meu sertanejo, tava tudo assim, esqueci de Deus naquela época. E namorando, um namoro mundano, né? Porque a gente agora que tá na igreja sabe que não pode ter relação antes do casamento. Isso é um pecado muito grave. Então, no momento que eu esqueci de Deus, eu tive consequência na minha vida. Mas quando eu fui até Jesus, ele não me rejeitou. Então, eu tive muita... eu falo que a igreja é uma das maiores... Acho que depois da família, é a maior instituição que existe. A igreja é a maior política pública sem ser pública. Sem ser uma política pública, é o que exerce o melhor trabalho social. O Estado nunca vai conseguir fazer o que a igreja faz. A igreja pega um viciado de crack, recupera ele e põe ele com uma Bíblia debaixo do braço e torna ele um pastor. Então, se não fosse a igreja, os irmãos, Jesus na minha vida, não digo só por Jesus em si, mas o que os irmãos ali me acolheram, fui para retiros espirituais, fiz uma limpa, tirei aqueles demônios, tudo que estava me perturbando, e aí tudo aquilo ali que eu vivi, que eu ainda vivo, eu percebo que Jesus, ele nunca rejeita ninguém. Então, a religião, para mim, não é uma religião, a minha existência faz parte disso, porque eu não sei se eu teria forças para continuar com tudo que eu passei, porque cada pessoa tem individualidades, e talvez eu tive momentos em que eu tive mais fraqueza, porque tem gente que às vezes lida melhor, tem gente que não lida. E foi sempre Jesus que me acolheu, sabe? Eu vivi experiências com Deus, várias experiências, e depois que eu tive Covid, igual eu disse, que veio essa angústia, Jesus foi tão maravilhoso na minha vida que eu comecei a ler a Bíblia e foi passando e fui voltar. Acho que tudo que acontece na nossa vida de mal, às vezes é pra gente voltar pra Deus. E aí eu fui lendo a Bíblia, fui orando e foi melhorando. E Jesus é a minha existência. Assim, se eu tô aqui, eu tenho certeza que é porque ele não me rejeitou. Porque eu talvez merecia ser rejeitado. Então, né? Não seguir a palavra.